Boa noite. Eu estou esperando vocês chegarem para a gente se organizar por esta vibrações coletivas. As vibrações coletivas é propriamente a sustentação de uma casa espírita. Bem como o Evangelho no lar é a sustentação do seu lar. Nós, dados a tomar passes, estar aqui presente nas lives para tomar passes ou até mesmo para as vibrações, deveríamos de ter o nosso momento, o nosso dia para as vibrações ou o Evangelho no lar mesmo. Falamos de sustentação. A sustentação espiritual, equilíbrio, por mais que nós entremos para o exercício do bem-estar, o exercício da harmonia, as dedicações, as leituras, nós não podemos ser surpreendidos por alguma notícia desagradável. Aí estender as vibrações aos nossos familiares, estender as vibrações aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos queridos. Bom, neste momento faz o seguinte, vai preparando a sua casa, diga o lugar onde você está, pode deixar ali uma imagem devocional de sua preferência, de sua devoção, o Evangelho ali aberto. Deixa algo de sua fé. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, nós preparamos a casa, o lugar onde vamos fazer a leitura, a reflexão, pôr uma toalhinha e um copo com água para ser fluidificada. E isso pode acontecer agora. Você pode cuidar disso agora. Não importa o que você vai preparar o seu ambiente para o Evangelho no lar. Uma imagem de um Umbanda, um pretinho velho, uma guia, uma vela acesa. Nós não temos essa de isso é espiritismo, isso é aquilo. Nós temos uma coisa que é o sentimento, que é o amor. A maior forma de nossa elevação. Com pouca idade, e eu entrei com pouca idade para a doutrina, quando me pediram para fazer as vibrações, nem sabia que podia, eu encerrei com a prece Ave Maria e fui advertido de que essa prece não tem nada a ver com o espiritismo. O que não tem a ver com o espiritismo é falta de amor, de elevação, de sentimento elevado. Bem verdade de que algumas coisas e procedimentos não têm conexão com a doutrina
nós não somos reconhecidos por ações dogmáticas ou coisa assim. Mas dá para fazer um casamento, viu? Uma cerimônia religiosa, dá para fazer um batizado. Dá. Nós somos ainda apegados ou dependentes dessas formalidades, viu? Vamos formalizar a minha relação com fulano, com Beltrano. Eu quero um casamento. Vamos formalizar o nascimento de nosso filho. Somos espíritas, o que nós vamos fazer? A partir do momento que você tem amor, dá para viabilizar isso tudo. Viu? Convido uma pessoa, estuda com ela como que vai ser, para não ficar aquela, nossa, de repente você vai fazer uma cerimônia religiosa de um casamento, faz a leitura do Evangelho, uma prece, tal, acabou, vai embora, vocês estão casados. Não é isso. Isso é desamor. É falta de uma atenção para aquele momento muito importante. Bom, nós estamos falando aqui de amor. Nós continuamos a falar que ser cristão é ter sentimento elevado e respeito pelo nosso próximo. Sendo assim, até um ateu pode ser melhor do que um espírita, cheio de subsídios, entendimentos, leituras, iniciações, práticas mediúnicas, o que quer que seja. E a pessoa lá na sua maior simplicidade, ateu, se resolvendo como encarnante. Ser espírita é ter uma condição espetacular, um recurso espetacular para o indivíduo. Nós fazemos muito pouco aproveitamento desta oportunidade. Quando entrei para a doutrina espírita, eu dei tanto valor, porque era uma coisa que eu estava procurando durante todo o meu tempo em que eu reencarnei, para aquele momento. Eu estava procurando. Sabia que existia alguma coisa assim e que a minha vida não era tão insignificante, porque era como eu via, como aquilo. Achava que podia fazer mais, devia fazer mais. E em se tornando espírita, dentro daquelas conjecturas que nós já havíamos traçados no que fazer, ficamos a desejar. Não fazemos aquilo que estávamos esperando de nós mesmos, daquilo que se podia fazer. A gente está sempre vendo que se faz pouco, muito pouco ainda. Mas o importante é você ter consciência disso, de que tem que fazer alguma coisa, de que sentimentos, sabe? E nós podemos fazer muita coisa no dia a dia, saindo para a rua, vendo pessoas, e dá para você começar a soltar energia. Nós fomos feitos para doação. E gosto sempre do trocadilho, que quem não doa adoece, e isso é fato. A pessoa que não se doa ou não doa, ela vai trazendo muitas coisas para si mesma, e aquilo vai somatizando e se tornando uma enfermidade, uma doença.
Acho que conversando um pouco assim, vocês já tiveram um pouco mais de tempo para respirar um pouco, arrumar as coisas. Nós já iniciamos essas vibrações bem antes de agora, né? Eu me refiro ao plano espiritual. Tudo é muito bem orquestrado na nossa vida, viu? Até mesmo um encontro como este, a espiritualidade, benfeitores e amigos espirituais, que já estavam esperando isso de você, entendendo que alguma coisa ia ficar no seu coração. E você sentiria o que nós estamos sentindo como agora, a presença do plano espiritual. Vamos a uma leitura. Eu escolhi para nós aqui O Homem no Mundo. Eu acho interessante esta leitura que vem de um espírito protetor no ano de 1863, em Bordeaux, França. O sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações, não deixai que pensamentos fúteis ou mundanos o perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós a disposição favorável, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evolução mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos tenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Viver com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia. Mas fazei-o com um sentimento de pureza, que a pessoa possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estai sempre alegres e contentes, mas com alegria de uma boa consciência e aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de uma herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repetir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta ao começar ou acabar uma tarefa,
que eleveis os pensamentos ao Criador, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde as mais ínfimas até as mais elevadas. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição, só tendo de pensar em si. Sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao silício e cobrir-se de cinzas. Não, ainda uma vez não sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Esse capítulo 17, esta mensagem lida agora, exige de nós não só uma reflexão, como que um pouco de estudo acerca da leitura já feita. Caridade está na natureza do Espírito. E se você não tem essa natureza, é porque você não é dado a esse exercício. O exercício dos bons pensamentos, das emissões de boas energias, da preferência da boa palavra. Boa palavra é aquela que não fere e às vezes até o silêncio. Às vezes a pessoa precisa e quer ser ouvida. E daí você para um pouco e ouve. Se pedir sua participação, você dá. A caridade é também praticada consigo mesmo. Embora sejamos tolerantes com o irmão que necessita e procura socorro e nos falar de seus problemas, é preciso ter um pouco de discernimento para ouvir e não deixar que lhe despejem vibrações desnecessárias. Existe um momento de você falar, de interferir e de parar a conversa. É muito comum, principalmente entre médiuns, ele ser procurado, embora não esteja no exercício de sua mediunidade, ou nem mesmo seja espírita,
ser procurado por uma conversa de orientação que a pessoa procura, porque ela sente prazeroso estar na sua companhia. E depois ela vai embora e você fica desgastado. A pessoa ainda sai comentando: nossa, é tão gostoso falar com fulano, é maravilhoso falar com ele. E quando eu saio tão bem. E muita gente não sabe como essa pessoa ficou dizimada de suas energias. Isso é falta de educação. Educação que eu digo naquele ouvinte, naquela pessoa que faz tanto bem a tantas pessoas e ela fica tão mal. Então aí tem alguma coisa que não está certa. Quando você é dado só fazer as vibrações e não faz os encaminhamentos, pode acontecer disto, de você ficar dizimado nas suas energias. Energia, ela tem que circular. Você recebe e você emana essa energia. Então, quando você sair de uma conversa como esta, entre em oração e peça uma reposição de suas energias. Existem várias formas de se educar essa nossa postura. Por muitas vezes, por mais que a gente seja assim uma pessoa experimentada, a gente vacila. E pode, nesse vacilo, se trair. E a pessoa depois também, nossa, sair meio desmotivada. E também, nós não estamos para agradar as pessoas. O nosso amor, ele deve ser, como na mensagem, uma caridade ilimitada. É ilimitado. E o limite está na forma com que você entende e conduz isso tudo. Para que você tenha dentro da sua casa uma vida dilatada, sem nenhum prejuízo. Vocês percebem como da última live a esta, a minha modificação de vibrações, parece até que eu estou mais manso e parece até que naquela outra vez eu estava muito cheio de energia, estava como estou agora. Isso é de momento, a gente vai amadurecendo, por mais que você se encontre habilitado a abordar certos assuntos, você ainda precisa se corrigir. Eu não preparo a nossa conversa. Nós, diante das leituras que já tivemos no decorrer de nossa existência, este acervo e experiência daquilo que nós ouvimos, nós vamos passando. Para mim, meu objetivo maior é o Evangelho segundo o Espiritismo, por conta da aplicabilidade de seus ensinamentos. Eu ainda estou no Evangelho de Jesus. Eu ainda não saí. Ainda não me dei conta do amar um ao outro como a si mesmo, no contexto de sua sublimidade. Nesta conversa,
muita coisa já se ajudou. Não fique com dores, angustiado, triste, por muitas vezes sobre o efeito da sua mediunidade. Fica bem. Nós vamos agora para o exercício de vibrações e eu peço para que você pense na sua casa. Mentaliza todos os compartimentos dela, embora você aí mesmo esteja. E vamos limpando os quartos, os dormitórios. Vamos limpando os sanitários. Vamos à maneira de uma diarista ou um diarista fazer uma higienização em tudo. A passagem de panos nas coisas, nos livros, nas estantes, nos móveis. Mas então, vamos tornar isso mais dinâmico, mais quântico. Olha, mentaliza. Invasão de água crística. 1, 2, 3. Bum. Luz crística. 1, 2, 3. Bum. Plataforma de aço no piso. Plataforma de aço no teto. Bum. Paredes em painéis de aço. Bum. Invasão de luz crística. 1, 2, 3. Bum. Isso pode parecer, quase sempre acontece, de até inibir o irmãozinho necessitado que estivesse em sua companhia. Ou até mesmo ele sentir uma coisa, de alguma coisa que talvez ele nem sinta que está com você. Há uma variante das condições, até como diz a mensagem, veja lá um parágrafo na mensagem que acabei de ler, que você vai entender o que eu estou falando. Muitas coisas já mudam para essa entidade, ela não sabe nem por que está com você. Ah, sim, existe uma frequência vibratória dela com você. Viu? Mesmo que você tenha o seu sentido ou sentimento elevado de compaixão, de piedade, como diz na mensagem, mesmo com esses sentimentos elevados, você vai atrair necessitados. O importante é que você os encaminhe. Viu? Encaminhe para a casa espírita que você trabalha ou diretamente às colônias, isso é melhor, é viável, é mais indicado você encaminhar esses irmãozinhos. Pede às equipes de protetores, índios, caboclos, pretos velhos, técnicos, médicos, que possam levar esses enfermos, esses irmãozinhos que inevitavelmente você trouxe ou esteve com você. Claro que eu estou falando de uma pessoa de um padrão elevado de vibrações, né? Os que estão com os padrões oscilantes, em muitas vezes até baixo, ele vai atrair, viu? Irmãozinhos de padrões bem baixos e necessitados. Mas vamos. Fecha esses portais, viu? Esses sonhos ruins que você tem, você vivenciou, você esteve lá. Vamos fechar esses portais. Aqueles que conseguiram vazar desses portais, provavelmente uma tarefa sua, você é metido em ir lá resgatar os irmãozinhos, viu? E eu não estou criticando, não. A minha expressão é de que você
você sempre, diante da sua boa vontade, quer penetrar nesses lugares. Em alguns lugares desses você é sequestrado, você é preso, e começa como de uma pessoa que me procurou hoje, ficar aí, não querer sair da cama, ficar apático, sem energia, sem vontade de orar, de sair de casa, quer ficar na penumbra do seu quarto. Muda as coisas, põe mais luz no seu quarto, pinta a sua casa, muda as coisas de lugar, isso fecha os portais que já ficam assim escancarados, num entra e sai de entidades de toda a natureza. Vamos acabar com isso. E isso por conta de sua vontade e procurar esclarecimento. Vamos fechar isso tudo, muita luz, encaminhar esses irmãozinhos já diretamente para a colônia dos beneditinos. É bom você procurar saber geograficamente onde está a colônia onde você manda os necessitados. Aqui na região do Vale do Paraíba existe o Vale da Luz, existe muito como em todos os lugares, fraternidades e colônias para animais, viu? Em todos os lugares tem colônias para animais, viu? Tem colônias de botânicas, de estudos de faunas variáveis, uma situação de preocupação com o meio ambiente. Recentemente eu vi uma matéria sobre um camarada que estava plantando árvores. Tinha toda uma técnica, sabe? E árvores frondosas, elevadas, de madeiras de lei, e não sei quantos hectares. Eu começo a pensar, de onde veio esse espírito para realizar um trabalho tão edificante de caridade como este? Obviamente são um desses espíritos dessas colônias e que já tem a sua iniciação para aqueles lados. Isso acontece muito. Graças a Deus. Bem como os nefastos que reencarnam com a oportunidade de fazer diferente e continuam a desfazer aquilo que nós temos de construído, de realizado. Mas é com as nossas vibrações que isso tudo muda. Melhoram as coisas. Vibremos pelos nossos governantes, pelo nosso Brasil. Muita luz descendo do alto, vindo aquelas falanges. Certa feita, um amigo, um preto velho, falando sobre o céu, e ele olhando o céu, ele vendo uma porção de estrelas cadentes, falou assim, o que é que está acontecendo? E teve notícia de que eram espíritos vindo de altas esferas, provavelmente até de outros planetas, para socorrer a nossa esfera terrestre, o Brasil propriamente. Isso tudo pode ser fomentado com as vibrações que nós fazemos como agora. Há médiuns que nessas vibrações vêm chuvas de pétalas de rosas. Isso já é os resquícios desses anjos, desses benfeitores, desses arcanjos, dessas esferas crísticas que vai inundando o nosso ambiente. Dentro desse contexto, vamos pedir a estes benfeitores que possam inibir, e podem, a manifestação desta doença coletiva, embora existam outras doenças de nossa natureza mesmo, do que essa que veio lá daqueles países asiáticos, enfim. Vibramos a luz do Evangelho. É preciso, muito mais do que isso, uma mudança interna.
uma mudança da pessoa, para que tudo se modifique. Vibremos pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes, hospitais, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, os órgãos de regulamentar essa coisa toda em torno da saúde mundial. Muita luz, muita paz nos corações, nos nossos lares. Não é mais possível essas dores no corpo, esses resquícios. Vamos levando tudo. Alguns irmãos têm que ficar assim numa estância de encarnados, como estes que irão lá para o farol de Ismael, já em macas. Vamos corrigindo membros. Vamos, massa muscular, a parte craniana, a parte digestiva. Vamos retirando esses irmãozinhos de entranhas metálicas, de condições que se encontravam como de afogamentos, de incêndio, dessas situações catastróficas, como das reações dessa doença. Muita luz. Há uma movimentação enorme, sem dimensões, para o socorro desses irmãos. Muita luz, muita bênção. Ó Pai bendito. Vamos todos, então, reprimindo fome, sede. Vamos com alimentação, água, a vontade por alguma coisa dessa natureza. Todos se alimentando, alguns em macas, mas todos embarcando. 1, 2, 3. Partir, beneditinos. Sobre você uma chuva de bênçãos. Água crística sobre você. Retirando esses malefícios, essas sequelas. 1, 2, 3. Vibremos por todos os nomes que vêm até nós. Pessoas que precisam. Nós temos muitos nomes. Alguns a gente tem a liberdade de vibrar, como de algumas crianças, no GAC, nos hospitais com câncer. Mas são tantos nomes que se dizer um tem que dizer todos. Que bom, assim já vai no coletivo mesmo. Nos hospitais, nas santas casas, nesses hospitais de campanha, muita luz. Vibremos. Vibremos pelos nossos lares, por alguém um pouco difícil na nossa família, para não dizer difícil mesmo. Vamos, muita luz para esse filho que insiste em ir numa festinha, numa aglomeração, e a mãe está tendo o maior dos problemas para que esse menino não vá nesse aniversário. Fica terrível. E a pessoinha não tem como impedir, está determinada a ir e vai. Essa semana mesmo eu falei sobre isso, sobre relações familiares, as dificuldades que pessoas têm de relacionar. Eu ainda sou daquele tempo da vara da juventude, sabe? Aquela vara de marmelo que a avó ou a mãe da gente corria atrás da gente, o chinelo. Mas, enfim, isso é violência, né? Cada um com os seus filhos e a forma de educá-los. Acho que dá para educar no amor, sim. Mas existem alguns que vêm com uma natureza bem difícil para ser burilada, para ser remoldada, tirando essas deformidades. É aí que eu digo que o Evangelho funciona muito. Porque daí o plano espiritual, e diante da sua recorrente vibrações do lar, transporta o espírito
aos lugares onde ele traz complicações. Não vamos dizer que isso seja de natureza espiritual. Muitas das vezes é natureza do espírito mesmo que precisa de ajuda. Viu? Precisa de muita ajuda. Enfim, a prece é para isso. Eu quero vibrar para um pequenininho, o João, muita luz, meu filho, que você e as equipes médicas, pessoas ligadas a você, chegarão até você, filho, para que você, com esta vivacidade, possa encontrar melhora no campo orgânico, se tornar bem mais forte. É um bebê ainda, claro. Vibramos pelos nossos filhos, estes ainda de pouca idade, crianças, bebês. Vibramos pelas senhoras grávidas que preparam o reencarnante. Vibramos pela família. Vibramos a paz no mundo, nos corações. Vibramos pelos países em guerras, em movimentações no ambiente público, como uma guerra civil. Vibramos pelos países de grande população, né, como China, Índia. Que Deus ilumine esses lugares. Eu não sei como é que se vive em lugar fora de uma política de amor, de respeito ao próximo. Deus tenha misericórdia de nós, de mim, de todos. A gente atrai, viu? Os lugares, as pessoas, os países onde nascer. Portanto, se você foi atraído para nascer no Brasil, um país de 500 e poucos anos, de onde veio essa doença, lugares lá de 10 mil, 15 mil anos, com uma chance de mudança, de transformação, a gente reclamando de Brasil, de seu sistema político, quando lá não mudou quase nada, ou nada, para algumas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero que você se recolha e mentalize Nossa Mãe Santíssima, que nós queremos saudá-la. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Pense nos nomes que você encaminhou para as vibrações. Pense nas pessoas que te procuraram para que você pudesse vibrar por elas. Pense nas vibrações por alguém. Pense em alguém. Pense em muitos. Luz e bênçãos. Vibramos por um planeta de paz e de amor. Por um Brasil de luz e de evangelho. Pai nosso que estás nos céus como em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no espaço, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão do corpo e do espírito. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e toda a glória, como para todos sempre. Você tem uma noite de bênçãos e de descanso.
na certeza de que participou de um grande movimento no plano espiritual para socorrer aquele que necessita. Eu conto com você sempre nessas vibrações coletivas. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe agora e sempre. Que nossa Mãe, Maria Santíssima, ponha o seu manto de luz sobre os nossos filhos. Acolha os nossos bebês, as nossas crianças, no seu manto de bênçãos. Muita luz, ó Mãe, muita luz a todos estes nossos ouvintes. Bênçãos para todos os lares. Boa noite.